palavra de Deus nos diz que assim como foi nos dias de Noé, louvado seja Deus, né? Louvado seja, se casava, dava em casamento, louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, louvado seja Deus, está sendo nos dias atuais, louvado seja Deus, não é nada diferente. Como no passado o povo não deram crédito à voz do Senhor, e ali somente Noé com a sua família pôde se salvar daquele dilúvio, porque Deus se irou com o pecado que estava se alastrando no mundo de uma maneira desastrosa, louvado seja Deus, e o povo não queria ouvir Deus falar. Nós sabemos que através de Moisés, inclusive eu vou deixar aqui uma mensagem, a qual Moisés, ele passou para Josué e instruiu o povo durante a sua temporada, desde que saiu do Egito, louvado seja Deus, com uma promessa de morar numa terra santa, uma terra que mana leite e mel. Mas segundo diz a palavra do Senhor nosso Deus, que somente Josué e Caleb teve a possibilidade de entrar em Canaã, por causa da desobediência do povo. E eu gostaria de ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 11, que a lei do Senhor é bem patente. Diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizer quem subirá por nós ao céu, que não lo traga e não lo faça ouvir, para que a façamos. Nem tampouco está além do mar, para dizer quem passará por nós da além do mar, para que não lo traga e não lo faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o fazeres. Veis aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Moisés, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele transmitiu ali para o povo que a palavra, ela não estava no céu, para que ninguém tivesse condições de obter ela em teu coração, de ouvir. Louvado seja Deus. Ela também não estava em alto mar, né, para que tivesse dificuldade, ou não tivesse alguém que pudesse ir até lá buscar essa palavra para você ouvir. Louvado seja Deus. Esta palavra está diante de ti. A igreja de Cristo Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, tem se espalhado pelos 4 cantos da terra e tem anunciado o reino dos céus. Isso é o mandado hoje de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele esteve aqui na terra, ele instruiu os seus discípulos, porque ele sabia que ele teria que voltar para o Pai, porque a palavra de Deus diz que o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, veio aqui na terra instruir nós os mandamentos do Senhor nosso Deus acerca de morar no céu. E ele ali preparou os seus novos discípulos, louvado seja Deus, e ali instruiu eles acerca do novo nascimento, acerca de que o homem tem que fazer para morar no céu. E ele disse: vós sois as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E então hoje é os nossos dias, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que geração vem e geração vai, louvado seja Deus. Nós sabemos que o homem, ele não pode permanecer vivo aqui para sempre nessa terra, através da queda do homem lá no jardim do Éden, louvado seja o nome do Senhor. Mas não podemos esquecer que dentro de nós há um fôlego de vida, que se chama Espírito, a qual Deus soprou as narinas daquele boneco de barro, e ali formou Adão. E esse Espírito, a qual Deus assoprou ali nas narinas de Adão, ele quer ele de volta, mas ele quer ele santificado. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. Então, para que você não seja inocente, louvado seja Deus, a igreja de Cristo Jesus tem anunciado o reino dos céus. Está hoje aqui
obedecendo o mandado do Espírito Santo para trazer até você a palavra de salvação. O que você deve fazer para morar no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que para nós, a qual tivemos um dia trabalhoso, nos nossos trabalhos, nos nossos compromissos, louvado a Deus, mas não se cansamos de estar aqui anunciando o reino de Deus, porque a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 27, que nós devemos trabalhar não somente pelo alimento que perece, mas também pelo alimento que permanece. Louvado seja Deus, para que quando o nosso corpo descer ao pó da terra, a nossa alma tem um descanso lá no céu, tem um tesouro lá no céu, a qual está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus Cristo nos deu um direito de salvação, mas esse direito de salvação, nós só podemos tomar posse dela se nós fizermos o que a palavra de Deus tem nos mandado. Se render aos pés do Senhor, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador de nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque muitos acham que é de qualquer maneira é que vai morar lá no céu. Não é de qualquer maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o preço da nossa salvação, ela foi muito caro para Jesus. Foi necessário que ele morresse ali pendurado naquela cruz, louvado seja, derramando o teu sangue naquele madeiro, para dar para nós direito de vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para que você, se porventura, como já tem sido falado, pode ser a sua última oportunidade de você ouvir falar de salvação. Aquele grande dia, você não será inocente, porque a palavra de Deus nos diz, louvado seja o nome do Senhor, lá no Salmo 7, versículo 9, que Deus já preparou o seu tribunal para julgar o mundo, e ele julgará o mundo com retidão e grande glória. Lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11 e versículo 12, a palavra de Deus nos diz que naquele grande dia, todo dobrará o joelho diante do Pai, e todos têm que confessar as suas obras diante de Deus. E aí, louvado seja Deus, você tem parado para refletir o seu tipo de obra que você tem praticado? Se a obra que tu tem praticado é uma obra agradável aos olhos do Senhor, é uma obra que dá direito de você morar no céu, louvado seja Deus, você é que tem que fazer essa análise, essa reflexão, louvado seja Deus, porque só quem pode saber da sua vida é você e Jesus, né? Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que as coisas patentes é para nós, né? As reveladas, mas as ocultas é para o Senhor nosso Deus, e só quem pode entender e reconhecer as nossas obras é nós mesmos e Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E de modo que então nós estamos aqui nesta noite te falando que Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que a salvação ela é individual. Jesus ele não veio para forçar ninguém, ele também não mandou que os seus discípulos viessem forçar a ninguém. Simplesmente ele avisou, louvado seja Deus, que quando descesse a sepultura, segue-se o juízo. Mas lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, nos diz que naquele grande dia se levantar Miguel, o grande anjo do Senhor, louvado Deus, para buscar, aleluia, aqueles que, louvado Deus, ressuscitarão, uns para gozo e paz eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós sabemos que aqueles que têm se rendido aos pés do Senhor Jesus, reconhecido que Jesus é o único caminho que nos conduz para o céu, que só Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, então esse será salvo, vai ressuscitar para gozo e paz eterno. Mas aquele que dá as costas para Jesus, aqueles que negar, aleluia, a Jesus, diz a palavra do Senhor, que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos meus anjos naquele grande dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você possa ter ignorado,
na igreja está falando de salvação, está falando do reino dos céus, porque talvez você ainda não se interessou de procurar examinar a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é o livro que nos ensina acerca do novo nascimento, acerca de morar no céu. E por isso que a Igreja de Cristo Jesus tem prazer de estar aqui compartilhando contigo nesta noite, te anunciando o caminho para o céu, que só Jesus tem poder para salvar, para libertar e para curar e para transformar as vidas. Louvado seja Deus, como já tem sido falado. Quantas vidas aí no fundo do poço, quantas vidas com seu lar derrotado, destruído, sem saber o que fazer. Eu quero te dizer que Jesus, ele é a única solução, que a qual o homem talvez não pode resolver o seu problema, a tua esposa não pode resolver o seu problema, o teu esposo não pode resolver o seu problema, o seu filho não pode resolver o seu problema, mas Jesus de Nazaré, ele pode resolver o meu e o seu problema. Basta somente nós nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e alcançar as bênçãos que Deus tem nos prometido. E assim eu estarei agradecendo esta rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aberto aqui no vermelho. Glória a Jesus.